Ok, pessoal, continuando então, vamos agora corrigir esse erro aqui, né? Eu vi um detalhe aqui, eu dei uma revisada no que eu fiz e no checkbox input, isso aqui não precisa mais, certo? No handle input change a gente não está usando o valor do checkbox, é desnecessário, isso já está controlado aqui pela variável showTimer, já é o true false que a gente precisa, isso aqui já resolve tudo para a gente. Mas a gente ainda tem esse problema aqui, eu vou dar o refresh, eu marco, ele exibe, e na hora que ele vai tirar da tela, acontece alguma coisa. Então, o que está acontecendo aqui? Aí fala, ó, can't perform a React State Update. Eu não posso executar uma atualização de estado no React num componente que foi desmontado. Né? O unmounted significa que ele saiu da tela, ele não está na tela mais. Tá? Isso pode indicar um vazamento de memória na sua aplicação. Então, para arrumar, para consertar isso, cancele todas as inscrições ou tarefas assíncronas no useEffect cleanup function. Então, isso é o que falta a gente aprender sobre o useEffect. Nesse caso aqui do timer, a gente tem o interval, certo? Então, eu vou mandar mostrar o cronômetro, ele dispara o interval e ele está sendo executado. Quando eu retiro ele do DOM, o interval não vai embora. Ele continua a tentar executar alguma coisa e é aí que está o possível vazamento de memória, que pode dar um problema para a gente. Então, para a gente resolver isso, a gente usa mais um detalhe interessante sobre o useEffect. Dentro da função do useEffect, a gente tem opcionalmente a possibilidade de retornar uma função que é a cleanup function, uma função de limpeza. Tá? Um detalhe muito importante, eu errava muito isso, eu lembro quando eu estava estudando, eu errava muito. Eu escrevi isso aqui, por exemplo, return x, se fosse alguma coisa, um valor qualquer, mas a gente tem que retornar uma função. Esse é um detalhe, tá? É uma função que a gente retorna. E qual que é a função que eu vou retornar aqui para manter o estado sincronizado? É justamente a função de limpeza do interval. Por isso que eu tinha até criado a variável antes, né? Então, a gente agora sim, const interval, temos uma variável para guardar essa referência, e aqui dentro a gente faz o clear interval. Já é nativo do JavaScript, eu passo a função aqui. Feito isso, pessoal, acabou, problema resolvido. Então, ó, vamos marcar aqui, vai executar, mostrei o cronômetro. Então, antigamente, quando eu desmarcava, dava o erro, agora tudo certo. Tá? Então, vamos até testar aqui, ó. Vamos botar o console log aqui, limpando interval. Então, ele vai rodar, vamos desmarcar e limpando o interval, certinho. Então, está rodando. Interessante, né? É uma função que ele guarda ali para ele, né? Tem uma mágica aqui, claro. É a mágica do React aí relacionada aos hooks, né? Nesse caso aqui. Mas desmarquei aqui, ele vai e roda de novo, mantém tudo sincronizado, a gente não corre o risco de vazamento de memória, nem nada disso. Certo? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido essa parte. Vamos voltar aqui no roteiro. Então, feito. Tem mais um use effect aqui para indicar que o app está online e offline. Esse aqui eu quero criar isso do zero em uma nova aula. Então, vamos pular. Vamos trocar a ordem aqui. Aproveitar essa aula aqui que a gente está ainda com 3 minutos aí, 3 minutos e meio. Vamos dar uma revisada nos componentes agora com o React Developer Tools. Tá? Isso é interessante. Então, aqui né, a minha tela está pequena, então eu tenho que clicar aqui e vem em Components. Então, o que o Developer Tools traz para a gente? Vamos maximizar e vamos jogar aqui para a direita para a gente ver isso melhor. Então é legal você ter essa noção. Ó. Essa é a árvore de componentes React. Tudo começa em app, tem o header aqui e o main, eles são irmãos, certo? Dá para ver aqui. E o main tem 3 filhos: o checkbox input, o text input e o date input. Então, se eu marcar aqui, vai aparecer mais um. Tá aí, o timer está aparecendo. E se eu clicar em um desses componentes, eu tenho o acesso ao estado dele. Olha que legal o estado do timer sendo atualizado aqui, certo? Isso é bem legal para dar uma olhada, ver como é que estão as coisas. Então, eu vou mexer aqui, por exemplo, na digitação. Ó. Então, vamos marcar aqui o text input. Está aqui, Rafael Gomide. Então, se eu ficar mexendo aqui, ele vai refletir aqui para mim. Ó. Né? Tem as props aqui, dá para olhar muita coisa legal nessa aba de componentes aqui. Então isso aqui pode ser muito útil para vocês aí, caso tenha alguma dificuldade de encontrar algum erro, alguma coisa assim. Vamos desmarcar aqui, o timer deve sumir e
Tá aí, sumiu. Então ele sempre reflete o estado através de uma árvore de componentes. Certo? Vamos voltar para o padrão aqui, embaixo. Vou arrastar de novo aqui. Feito. E vamos voltar para o console, onde eu estou mais acostumado a trabalhar. Muito bem. Então, revisei os componentes aí com o React Developer Tools. Então, falta só mais um detalhe para a gente encerrar esse capítulo, que é criar um use effect para indicar que o app está online ou offline. A gente vai usar um evento nativo aí do JavaScript para a gente encerrar com chave de ouro essa aula. Né? Essa aula está grande, né? Muitas aulas aí, mas espero que vocês estejam acompanhando aí comigo. E no final a gente ainda vai limpar o app, removendo arquivos desnecessários. E eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Isso é uma boa prática também para não ficar levando pasta Node Modules para lá e para cá. Então essa aula ficou um pouquinho menor, mas tudo bem. Na próxima a gente faz então um indicativo do online e offline. Muito obrigado e até mais.